ainda no clima de adoração, essa pequena palavra de Deus para você, e que tem a ver com o futuro dessa nação. Eu queria que você repetisse comigo: para que a nação seja curada. Repita comigo: para que a nação seja curada, é necessário a restauração da intimidade com Deus. Mahatma Gandhi dizia: seja você a mudança que o mundo espera. Repita assim: a resposta sou eu. Você sabe por que ainda São José dos Campos, por que ainda o estado de São Paulo, por que ainda o Brasil não viveu um avivamento de verdade? Não é porque existem pessoas com coração duro, mas porque existem cristãos frouxos demais. Quanto custa a sua intimidade com Deus? A sua intimidade com Deus custa uma pornografia na internet? A sua intimidade com Deus custa a alegria de um amigo e a tristeza de Deus? A sua intimidade com Deus custa quanto? Porque Judas resolveu pegar o saco de moedas. Que tipo de moeda você tem pegado em troca da intimidade com Deus? A verdade é que Deus, Ele quer transformar esse país, mas antes de haver a transformação é necessário haver o arrependimento. A restauração da intimidade é tudo o que Deus quer para conosco. Estudando um pouco a história da igreja, a gente vê a igreja depois da vinda do Espírito Santo, uma igreja perseguida, uma igreja subterrânea, uma igreja relacional. Depois, com o tempo ainda, na era cristã, a gente vê um homem chamado Constantino, obrigando todos os cidadãos romanos se tornarem cristãos. É chamado um novo tempo da igreja, a igreja institucionalizada. Você sabe qual é a diferença da igreja de Constantino para a igreja de hoje? É que ela apagou um pouco as luzes e aumentou o volume. Mas Deus não quer isso. Deus quer restaurar a sua intimidade com Ele. Ainda há chance. Meu irmão, a profecia de hoje para você é que os pecados dominadores que têm atrapalhado o seu relacionamento, de uma vez por todas, eles cairão por terra. Relacionamentos que você tem, que tem impedido você de se aproximar com Deus, de uma vez por todas serão cortados. Coisas e laços que você ainda tem com o passado pecaminoso, de uma vez por todas será rompido. Porque Deus tem uma nova história para você. Hoje, Deus preparou um banquete especial para você. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe aquela pessoa que dizia para você: olha, eu não acredito em você não, você não vai dar em nada. Deixa eu te dizer uma coisa, você é burro demais. Menino, você não presta. Sabe esse tipo de palavra? Pois eu vou dizer para você a profecia que Davi fez. Senhor, me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o cálice transborda. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas verão de camarote a transformação da sua vida, mas eu vou te dizer uma coisa, o cálice vai derramar para uma pessoa só, que é você. E deixa eu te dizer outra coisa, você será ungido para um novo tempo. Você está preparado? Tem alguém que quer isso aqui da parte de Deus? Amém. Você está no lugar certo e na hora certa. Esse é o momento que Deus prepara para você. Deus preparou um banquete. Deus preparou um momento especial para que você fosse transformado. Essa pregação
ela tem 3 momentos. O primeiro momento vai mostrar como Deus tem roubado do Brasil, roubado de cada cristão no Brasil, a sua intimidade com Deus. Como o diabo tem roubado a sua intimidade com Deus. A segunda parte é como eu posso viver um relacionamento de intimidade com Deus. E por último, o que Deus vai dar e quais são os frutos que vamos receber ao termos intimidade com Ele. Em Gênesis 3:8, um pouquinho antes de Gênesis 3, Deus prepara um jardim, o jardim do Éden. Repete comigo: o jardim do Éden era o jardim da intimidade. A Bíblia diz que Deus frequentemente passeava por aquele jardim, e a relação do homem com Deus era perfeita, havia completa intimidade. Mas em Gênesis 3:8 algo acontece. A Bíblia diz que Deus, quando ele já estava passeando pelo jardim, ele começa a perguntar por Adão e Eva, porque eles se esconderam da presença do Senhor. Deus não quer que você se esconda, Deus quer que você se exponha, porque só quem se expõe é curado. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem reputação nenhuma para cuidar não, quem tem reputação é Deus. A reputação te impede de se arrepender. Sabe como é que era o arrependimento antes do povo hebreu? Eles rasgavam as vestes, eles se jogavam de cara no pó, e eles falavam: Deus, me perdoa. Você sabe qual é o problema? É porque nós não temos ouvido aquele versículo de Hebreus, nós não temos resistido até o sangue pela nossa intimidade. A Bíblia diz que precisamos resistir até o sangue. Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu sou professor também de teologia do Instituto Bíblico dessa igreja, do Instituto Propósitos. E eu vou te dizer um negócio. A minha preocupação é que quando eu começo a pensar no que está acontecendo no Brasil, eu digo: ainda é cedo demais. As coisas estão ficando ruins cedo demais. O que está acontecendo no Brasil é um fenômeno chamado nominalismo. Você sabe que tipo de fenômeno é esse? Eu sou cristão de nome e não de coração. O nominalismo é o que enche muitas igrejas, mas enche pouco o céu. Países como a Inglaterra, como a Alemanha, como os Estados Unidos, eles não viveram o que estamos vivendo antes de viver um avivamento. E o que precisamos pedir a Deus é o avivamento, que é a mistura do quebrantamento com o poder de Deus descendo sobre a terra. Quem aqui nunca teve um sonho de ver a Dilma Rousseff pedindo perdão pelos seus pecados e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quem aqui não está cansado de olhar para a justiça, para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, para os juízes em cada vara, em cada instância, em cada entrância, e olhar para eles e falar: não dá mais esse tipo de justiça? Nós queremos ver Jeová Tsequenu usando a vida de cada um desses juízes, para que eles ajam como a justiça de Deus. Precisamos então pagar o preço por essa intimidade. Como Satanás, ele age para tirar a sua intimidade com Deus. Essa primeira parte está baseada em Gênesis 3, versículo 1. Se você quiser anotar, se você quiser colocar e guardar no seu coração. Deus chama a sua atenção. Nesse momento, eu queria propor algo. Geralmente eu faço isso quando eu sinto que existe uma batalha espiritual muito grande. Esse é o ponto que você vai sentir mais tentado para dormir. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você escute. Fique em pé, em nome de Jesus. Coloque as suas mãos sobre a sua cabeça.
E repita comigo: Senhor Jesus, nesse instante, eu consagro todos os meus pensamentos. Senhor Jesus, que nenhuma circunstância, que nenhum tipo de pensamento de fora venha me atrapalhar nessa noite. Põe a sua mão no seu coração. Fala: Senhor Jesus, que essa pregação, que essa mensagem de vida fique guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Eu queria agora que você fizesse assim com as suas mãos. Faça assim: Senhor Jesus, eu recebo tudo o que vem do Senhor e rejeito tudo o que vem do inimigo. No nome de Jesus, amém. Não durma, pode sentar. Existem estágios da ação do diabo na sua vida e na história dessa nação. O primeiro estágio é: Satanás desperta o seu interesse pelo pecado. Satanás desperta o seu interesse pelo pecado. Em Gênesis 3:1, no versículo, na parte A, a Bíblia diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Esse estágio nas Escrituras é conhecido como estágio da inocência. O homem ainda não conhecia o bem e o mal. A verdade é que Deus coloca duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida, que representava a eternidade, o relacionamento íntimo com Deus. E Ele colocou ao lado a árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquela árvore do conhecimento do bem e do mal apareceu uma serpente. E Satanás, ele é astuto, ele é esperto, ele é milenar. Ele quer destruir você. Ele quer roubar de você. Ele quer matar em você. Ele quer destruir a intimidade de Deus em você. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele se afirma: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Em João 10:10. A verdade é que precisamos ouvir o conselho de Jesus. Olha o que Jesus fala em Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e inofensivo como a pomba. Não precisamos perder a inocência. Fala assim: eu quero resgatar a minha inocência. Pastor Carlito pregou no Ministério Extreme um dia desses, vestido de super-homem. Na verdade, ele mostrou no meio, depois no fim, ele mostrou. A pergunta é: por que não acreditamos mais em heróis? Por que não acreditamos mais em heróis? A verdade é porque perdemos a inocência. Tem um herói que está agindo na tua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou imaginar. A Bíblia diz que nem coisa do presente, nem do porvir, nem anjos, nem qualquer autoridade no céu e na terra é capaz de separar o amor que Ele tem por você. A Bíblia diz que Ele pagou o preço na cruz para que hoje você estivesse aqui. Jesus Cristo de Nazaré. A gente, de uma vez por todas, precisa entender. E eu fico imaginando Adão deitado numa rede, tomando um coco celestial do jardim do Éden. Provavelmente falando um sotaque baiano. Eu posso falar porque eu tenho origem nordestina, não tem problema. Mas de fato,
Adão estava de bobeira e Eva estava interessada em muitas coisas. Provavelmente Eva estava passeando próximo da árvore. Você sabe qual é o seu problema? O nível de maturidade seu espiritual, ele é determinado pela distância que você mantém entre a tentação. A Bíblia não disse, resista à tentação. A Bíblia disse, resista ao diabo, mas fuja da tentação. Quanto mais distante você estiver do abismo, menor a possibilidade de você cair. Quer vencer o seu pecado? Se mantenha longe do abismo. A tentação é como um cheque sem fundo. Promete aquilo que ela não pode te dar. Ela promete algo, você acredita, mas depois você paga o amargo preço. Eu fico pensando, porque a árvore no meio do jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que não só a árvore do conhecimento do mal? Sabe por quê? Porque toda vez que eu provo do mal, eu me lembro o quanto era bom o bem. Deus deseja restaurar o bem nessa nação. Deus deseja restaurar a tua vida. Em nome de Jesus. Receba esse primeiro alerta. O primeiro estágio. Satanás vai tentar despertar interesse dentro do seu coração pelo pecado. Segundo estágio. É muito forte. E é um tempo muito forte que a gente vive no Brasil. O segundo estágio é Satanás relativiza a palavra de Deus. Satanás é sujo. Ele pega a própria palavra e utiliza. Olha, mas Deus não disse assim. Ainda no versículo 1. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse. Deus disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás vai começar a te dar desculpas bíblicas para você pecar. Teve um colega meu, eu aconselhando, ele disse assim, Andrei, por que eu não posso transar com minha namorada? Eu a amo, eu vou casar com ela, mas ainda não tenho grana. É só por causa disso. Por que a Bíblia diz isso? Eu tenho certeza que você já passou por alguma circunstância onde você tentou encontrar desculpa para que você pecasse. Mas Deus, ele foi bem claro. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ei, é para você. Se ainda não entendeu, é para não comer. Não existe meio termo, é para não comer. E você sabe qual é o mais interessante? Satanás tenta colocar na sua cabeça a ideia de que a vida cristã é uma eterna proibição. A Bíblia disse que se nós conhecêssemos a verdade, de fato estaríamos livres. Deus pediu que não comesse apenas de uma árvore e não de muitas. Você não é proibido, você é livre. Você é livre. É porque a única coisa que você está enxergando é a oportunidade de pecar. Sou pastor de crianças. E criança é um negócio muito louco, né, cara? Criança é fantástico. Diz assim, tio, eu não aguento. Tudo é não. Tudo eu não posso. Tudo eu não posso. Eu não posso aquilo, eu não posso o jogo tal, é porque o jogo é maior de idade. Eu não posso pegar um jogo pirata, porque é pirata. Por que não? A Bíblia não disse não, a Bíblia disse sim. Para um monte de outras coisas. É que você só está olhando o pecado. Está na hora de você olhar outras coisas. Põe a mão nos seus olhos. Pode pôr a mão em um olho só. Fala assim, os meus olhos são as janelas da minha alma. São os seus olhos. É aquilo que você tem visto. Você está como Eva, andando perto da árvore demais. Os seus olhos têm olhado só o pecado, a possibilidade de pecar. Está na hora de se posicionar.
A batalha existe, está na hora de você se posicionar. Essa semana, eu estava contando para os alunos lá do IP, eu recebi uma mensagem no Facebook. Eu fui pregar na primeira igreja batista em João Pessoa, na igreja do pastor Estevão Fernandes. E uma menina mandou para mim, naquelas mensagens inbox, dizendo: pastor, eu sonhei ontem que eu esfaqueava a minha mãe. E eu fiquei muito desesperada, porque eu não queria aquilo. Então, eu fechei os meus olhos e falei: Deus, me perdoa, eu não quero mais isso. E eu fui tentar dormir de novo. Quando eu fechei os meus olhos, eu sonhei novamente que esfaqueava a minha mãe. O que eu faço para mudar a minha mente? Eu falei: é necessário que você eleve os seus pensamentos. É necessário que você tenha a sua mente cheia de Deus. Alguém aqui tem celular? Pega o seu celular aí. Pega o seu celular. Eu vou pegar o meu, é humilde, tá? Põe o seu celular no ouvido. Se você estivesse falando com alguém agora, e eu tentasse ligar para você, daria o quê? Ocupado. Quando você estiver falando com Deus, você está ocupado para o diabo. Você quer cortar sua ligação com o diabo? Tem uma ligação eterna com Deus. Meu amigo, essa é a melhor conta que você pode pagar na sua vida. Você fica gastando uma conta, enchendo a sua cabeça de porcaria, conversando com aquele Zé Ninguém. Gasta agora a sua conta, fazendo uma ligação 00, dobre seus joelhos e ore para Deus. Peça a Ele vai te dar uma mente diferente. Romanos 12, 2. Não vos amoldem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Alguém aqui quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Só eu? Amém. Então, tenha uma ligação eterna com Deus. Terceiro estágio: como Satanás age para roubar a sua intimidade com Deus. Ele começou relativizando. Sabe o que depois ele faz? Ele nega a palavra de Deus. As coisas começam a piorar no jardim do Éden. O clima começa a ficar diferente. Tem gente que acha que o diabo está no inferno. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não está no inferno não. O diabo está tentando rodear aqui esse lugar como um leão. Mas deixa eu te dizer um negócio: ele não é o leão. Ele está como leão, porque existe só um leão. É o leão da tribo de Judá. Só existe um leão. Só existe um verdadeiro leão. E quando ele ruge, ele espanta o diabo. Deixa Jesus Cristo, que habita em você, espantar o diabo que está ao teu derredor. Em Gênesis 3, 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Satanás pegou uma palavra de Deus e disse: mentiu. De uma vez por todas, a promessa que Deus deu para a sua vida vai se cumprir. A restauração da sua família vai se cumprir. O diabo não tem poder para gerar nada. O diabo, ele é tão nada, que ele não cria. Gente, o diabo é o que menos entende de sexo. Ele é um anjo caído. O anjo não tem sexo. Ele é um ser assexuado. E ele quer dizer para você que ele entende mais de sexo. Deixa eu te dizer um negócio. Deus te criou para ter prazer na relação sexual. Mas Deus te criou para ser feliz, até mesmo sem isso. Verdade. Não se desespera não, no momento certo vai dar certo. Vai chegar a hora. Um amigo meu disse:
Andrei, se eu tiver na lua de mel, ele namora há 10 anos, agora ele aumentou o estágio, ele noivou. Eu falei, é um nojento. Ele falou assim, se eu tiver na lua de mel e Jesus voltar, eu vou falar, começa pelo Japão, por favor. Repete assim comigo, vale a pena esperar a pessoa certa, no tempo certo. E quem se adianta governa. Eu fiz uma série de mensagens nos juniores que se chamava Eu Escolhi Esperar. Ah, você fala, existe um ministério, tudo bem, mas eu fiz essa série nos juniores. Deixa eu te falar um negócio legal. Uma menina com 11 anos de idade, ela falou assim, esses dias, encontrei com ela, falei, bora comer uma pizza, a gente estava junto. E eu falei assim, pede um refri. Ela falou, não posso. Eu falei, poxa, por quê? É porque eu estou jejuando. Mas jejuando por quem? Pelo meu marido. Quem se adianta governa. Você quer ter um marido bom? Você quer ter um marido de Deus? Jejua. Deixa eu te dizer um negócio. Você não vai beijar sapo e ele vai virar príncipe, não. Ele vai virar um sapo cururu, sentado no sofá e gordo. Você quer um príncipe? Escolha um homem de Deus. Você quer uma mulher virtuosa? Escolha uma mulher de Deus. E de uma vez por todas, saiba que se você se adiantar, você estará na frente de Satanás. Quarto estágio. Satanás, ele vai querer levar essa nação e você para a apostasia da fé. O que ser isso? O que é isso, né? Pergunta. Apostasia vem de um termo grego que significa desviar do rumo. Tem um monte de gente que está na igreja e que a gente não vai ver no céu. Eles estão no lugar certo, mas com as expectativas erradas. Se você ainda não tomou a decisão por Jesus, ainda é tempo de você decidir por Jesus. Se ainda você não sabe e não tem certeza para onde você vai, deixa eu te dizer uma coisa. A sua decisão hoje pode mudar a sua realidade eterna. Ah, mas pastor, eu já sou batizado, fica esquisito. Não, esquisito é sempre o inferno. Isso aqui é esquisito. Esquisito é chegar lá no céu e falar, cadê o irmão? Ué, cadê ele? Mas estava lá junto com a gente. Sempre é tempo de tomar a decisão por Jesus. Em Gênesis 3, 5, 6, a Bíblia diz: Deus sabe que no dia em que deles comeram, seus olhos se abriram, e vocês serão como Deus. Olha o que a serpente diz: conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela pegou o fruto, tomou o fruto e comeu. Sabe por que ela comeu o fruto? Porque ela já não queria mais nada, ela só estava olhando o fruto, só estava olhando o fruto, a desobediência. Eu queria que você repetisse comigo isso. Toda vez que eu peco, algo em mim morre. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que todos pecaram, mas você não precisa continuar pecando, velho. Tem gente que já está sem o grilhão, está com a chave na mão, mas decide viver dentro da cadeia. Você é livre. Você é livre. Faz assim, ó, pega aqui a tua chave e diz: eu já tenho a chave
nas mãos. A partir de hoje, eu decido abrir as cadeias que têm me impedido de viver uma vida em liberdade. Amém? Você já ganhou uma carta de alforria, velho. Você já não é mais escravo, você é filho. Você está numa outra perspectiva. Eu gosto de contar isso para algumas pessoas. Eu aprendi, eu ouvi da minha professora de espanhol a seguinte frase: Andrei, você é tão chato, mas tão chato, que você é uma mala velha, sem alça, sem rodinha, de papelão na chuva. Mala velha sem rodinha de papelão na chuva. Você sabe o que eu digo para ela? Eu sou filho de Deus, e eu já tenho um lugar reservado para mim no céu. Eu sei para onde eu vou, eu sei porque eu estou aqui. E eu vou te dizer um negócio, meu amigo. Eu posso falar para você porque eu abandonei tudo na minha vida, por amor a Deus. Hoje, os meus pais moram lá em João Pessoa. Para eu poder ver os meus pais, eu tenho que pegar um avião, viajar mais de 2.000 quilômetros. Você sabe por quê? Porque eu considerei todas as coisas como perda por amor a Jesus. Eu considerei intelectualidade, eu considerei a minha profissão, eu considerei os meus sonhos pessoais. Porque quem tem sonho é Deus, e eu quero é cumprir os sonhos dele. Porque a Bíblia diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O quinto estágio. Essa pregação ela tem aproximadamente ainda 4 horas. Mas aqui está uma galera que vai permanecer até o fim, amém? Se Jesus voltar, se você estiver no meio do caminho, vai falar: ué, não estava ouvindo lá? Zoado. Quinto estágio. Produz a contaminação. Satanás não fica satisfeito em te derrubar. Na verdade, Satanás ele não tem interesse em só te derrubar. Ele tem interesse em fazer com que você permaneça caído. Às vezes, Satanás utiliza de tal ardileza que ele faz o seguinte: ele põe em você um peito de pombo. Já viu o peito de pombo? Você se acha. Como diz a filósofa Gigi, filha do pastor Fabiano, com a sua sabedoria de, acho que tem uns 7, 8 anos de idade, sei lá. Ela diz o seguinte: aquela pessoa é se achante, né? Sabe aquela pessoa se achante? Você conhece alguém se achante? Deixa eu te dizer um negócio. Satanás ele levanta para verdadeiramente abater, mas às vezes Deus te coloca no baixo para verdadeiramente levantar. E quando Deus te levantar, Ele vai te dar asas como águia, para que você voe até os sonhos que Ele colocou por você. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você é marcado para voar. Não é Red Bull que dá asas, é o Espírito de Deus. Só que Satanás, ele é sujo. Eva não só comeu do fruto, Eva pegou o fruto, comeu do fruto e levou para o velho Adão, lá deitado na rede. Ela falou: comi de um negócio legal. Come aí também. Adão pegou, em Gênesis 3:6, e o deu a seu marido, que comeu também. Satanás tem interesse em contaminar você, para que você não possa abençoar outras pessoas. Deus tem urgência na sua vida. Repete assim: Deus tem urgência na minha vida. É interessante, a Bíblia diz que depois de 430 anos de escravidão, um menino foi gerado no meio do povo de Israel, no Egito, e ele começou a descer num cesto nas águas do rio Nilo.
E naquele cesto estava o sonho de libertação do povo de Israel. Eu queria que você ficasse em pé agora e fala assim: eu sou o menino descendo o rio dessa nação. É a transformação da minha vida que vai trazer a transformação desse país. Amém. Pode sentar. Aleluia. Agora vai começar a pregação. Parte 2 da pregação. Até aqui é o que Satanás queria fazer. Agora é o que Deus quer. Se prepara porque é forte. Meu amigo, você vai fechar os olhos e vai começar a ver os rios de Deus descendo nesse lugar. Você vai começar a ver a presença poderosa do Espírito Santo chegando nesse lugar. Se prepara porque o que está para ser derramado nessa noite não vai poder ser descrito por boca, mas é só por mente, por testemunho de vida. Como eu posso ter um relacionamento íntimo com Deus? Como eu posso ter um relacionamento íntimo com Deus? Abra sua Bíblia em Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Você vai abrir em Ezequiel 40. Acontece algo nessa parte, nesse contexto histórico, num pano de fundo histórico, o povo de Israel, algo muito forte. Parte do povo hebreu, a tribo de Judá, tinha se tornado vassalo, e a primeira, onde a onda de exilados foi levada à Babilônia com o príncipe caldeu. O propósito do livro de Ezequiel é demonstrar à nação exilada que a glória de Deus não havia sido ameaçada pela captura e destruição de Jerusalém do templo. Quando você ouvir Jerusalém, você vai pensar nessa nação. E quando você ouvir templo, você vai pensar na sua vida. Sabe por quê? De uma vez por todas a gente precisa mudar o nosso vocabulário em relação à igreja. Eu não vou à igreja, eu sou igreja. E eu chego para estar junto com as outras igrejinhas de Jesus. Esquisitinho, olha quem está do seu lado, é esquisitinho. De perto, tem alguma coisa estranha, é verdade. Essa pessoa esquisitinha, essa pessoa, ela é templo do Espírito Santo. Está meio acabadinho, mas vai chegar lá. Tem alguns que têm um templo mais espaçoso. Tem outros que têm um templo maior. Mas a verdade é que você é templo do Espírito Santo. Ezequiel foi um instrumento de Deus para trazer uma palavra de libertação para o povo, e eu queria trazer essa palavra para a sua vida. Em Ezequiel 40, no versículo 1, a Bíblia diz: no 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, e Ele me levou para lá. Olha o que está acontecendo aqui. Era o aniversário da destruição da cidade. A primeira coisa para você restaurar o seu relacionamento de intimidade com Deus é não deixar que as frustrações espirituais o afaste mais ainda. Sabe o que acontece com a gente? A gente cai e a gente fala: não, eu sou um hipócrita, eu não posso ir para a igreja, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso falar de Deus porque eu caí. Deus está pegando na sua mão e dizendo: filho, sou eu que vou levantar você. Deus está dizendo para você nessa noite. Pode ser que você esteja no aniversário do seu pecado, mas hoje vai se tornar o aniversário da sua libertação. Vai começar a contar os seus dias de forma diferente. Toda vez que você cair na primeira situação,
que você sentir vontade de se entregar, não pense duas vezes, se joga. Se joga. Tira seus pensamentos, tira a tua ideia da mente, porque o que o Satanás quer fazer é que a culpa que está sobre você se torne tão insuportável que você não consiga mais caminhar na sua vida cristã. Sabe por quê? Porque esse fardo já foi colocado na cruz do Calvário e Deus já levou por você. Quando você cair, eu quero que você pense numa coisa. Tem gente que luta contra o pecado assim, ó. Eu não vou mais cair, 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 eu não vou mais cair. Eu não quero mais olhar pornografia, eu não quero mais olhar pornografia, eu não quero mais olhar pornografia. Eu não quero mais mentir, eu não quero mais mentir, eu não quero mais agir na ira, eu não quero. Sabe como é que você cai? É toda vez quando você faz isso, você está olhando para o pecado. Quer resolver o teu problema? Olha para Deus. É nele que está a solução. Não pensa, eu não quero mais cair, eu não quero mais sair. Pensa assim, eu quero Deus, 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 eu quero Deus. Fica com isso na sua cabeça, repete comigo, eu quero Deus. De uma vez por todas, toda vez que você olha para Deus, você vira as costas para o pecado. Esse é o ponto. Para ter um relacionamento íntimo com Deus, segundo, permita que Deus restaure a sua vida e os seus sonhos. Olha que lindo. Em Ezequiel 40, no versículo 2, a Bíblia diz: em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Deixa eu te dizer um negócio. Deus vai pegar você pela mão e vai levar você para o alto monte. Vai falar assim: filho, você está vendo ali? Ali era conhecido como Brasil, mas agora vai ser conhecido como o lugar onde Deus fala. Ali será conhecido como Betel de Deus. Você está vendo aqui do alto, filho? É a restauração na tua vida, é a restauração dos seus sonhos. Você sabe o que aconteceu com Ezequiel? Ezequiel estava no aniversário da sua tristeza, porque a cidade de Jerusalém representava a presença de Deus. E quando ele começa a ver a cidade destruída, ele estava triste, mas Deus começa a restaurar os seus sonhos. Tem alguém aqui que está precisando da restauração no seu sonho? Deus vai restaurar os seus sonhos. Deus vai declarar novamente aquilo que você achava que tinha sido perdido, porque Deus não é apenas o Deus da cura, mas Ele é o Deus da ressurreição. Deus ainda realiza milagres, e aqui estão colecionadores de milagres. Aleluias. Eu não sei se você está recebendo, mas eu estou recebendo tudo. Está alucinado. É verdade. A Bíblia fala, muitos teólogos afirmam isso, e eu creio nisso também. Quando no Antigo Testamento um homem aparece, e esse homem é enviado da parte de Deus, mas não diz que é um anjo, muitos teólogos acreditam que é o próprio Jesus. É uma cristofania, uma manifestação do próprio Jesus Cristo. Deixa eu te dizer um negócio. Você está sentindo a sua mão aí? É Ele pegando você, levando você lá para o alto. Se prepara, Ele está começando a mostrar para você: olha o que vai acontecer nessa nação, mas primeiro tem que acontecer com você. Você tem que ser restaurado. Filho, olha o que eu vou fazer com a tua nação. Eu já estou restaurando os seus sonhos. É tão lindo quando a gente pensa na Bíblia. Em Apocalipse 13:8, a Bíblia diz: e adoraram todos os que habitaram na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: antes da tua lágrima cair, Deus já está enxugando. Antes de você sentir a dor, Deus já estava ali curando. Porque antes de criar, era preciso que o cordeiro fosse sacrificado.
Desde a fundação do mundo, Jesus Cristo tinha sido crucificado. Repete comigo: é desde a fundação do mundo. Em outras palavras, Deus nunca chega atrasado. Pega na tua Bíblia e lê as primeiras palavras da sua Bíblia. Em Gênesis 1 diz: no princípio Deus. Ele está no princípio, Ele já está agindo, Ele já está fazendo, porque Ele é o princípio. Mas a Bíblia não diz que Ele é só o princípio. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Ele não só apenas começa na sua vida, mas Ele termina. Ele termina. Deus está restaurando a sua vida e os seus sonhos, porque grande poder se manifestará através de você. Pastor, mas você está falando da nação? Eu estou falando da nação, porque você é dessa nação. Não adianta eu falar da coletividade quando a individualidade não está boa. A Bíblia trata o pecado no Antigo Testamento de duas formas. Eu estava conversando com o Mateusão. Falei: Mateus, existem duas formas com que a Bíblia trata o pecado. Deus trata o pecado no Antigo Testamento. A primeira forma são os pecados individuais. E a segunda forma, os pecados coletivos, ou pecados individuais que ameaçam a coletividade. E é por isso que nós estamos falando hoje, que o seu pecado está atrapalhando o avivamento dessa nação. E hoje é dia de mudança. Aleluias, aleluias. Hoje é dia de mudança. Você não é escravo, você é filho. Você não está mais na cadeia, você é livre. E agora vem Porto Boa. Para ter um relacionamento íntimo com Deus, tenha um coração adorador. Em Ezequiel 43, versículo 4 a 5, a Bíblia diz que a glória do Senhor, o quê? O que a Bíblia diz? O quê? A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito me pôs de pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. O termo glória vem do hebraico, que significa acabou. Não é acabou, não, é acabou. Esse termo no hebraico significa pesado. É a manifestação da presença de Deus de forma pesada. Deixa eu te falar um negócio: se você não tiver com o seu altar restaurado, não tem espaço para a presença de Deus, porque ela é pesada demais. A Bíblia diz que nós não estamos afastados da presença de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você está afastado dessa manifestação poderosa. Deus quer que você aproveite isso. Ele quer fazer com que a tua vida comece a glória dele a passear pelo seu corpo, pela sua boca, pelas suas palavras, pelas suas ações. Deixa eu te dizer uma coisa: vai chegar um tempo que nessa igreja pessoas ficarão embaixo da tua sombra, porque a tua sombra, ela é capaz de trazer cura. Pessoas pedirão a você para que você ore, porque as tuas mãos trarão libertação. Pessoas pedirão: por favor, fale uma palavra, porque a tua palavra trará profecias a essa terra. Deus vai trazer coisas dele para você, que somente você pode fazer. Nunca na face do universo existiu, existe ou existirá alguém como você. Existe um propósito de Deus através da sua vida, que só você pode cumprir. Esse é o ponto. Para ter um relacionamento íntimo com Deus, busque a santidade de Deus. Em Ezequiel 43, versículos 6 a 7. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo.
Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem eles, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vidas de seus reis, em seus santuários no montes. Eu confesso uma coisa, eu desisto de ser santo. Eu não sei você, mas eu não consigo, velho, não consigo. Eu já tentei de tudo. Eu descobri uma coisa, que Deus não quer que eu mude nada, para que eu me aproxime dEle. Mas quando eu me aproximo dEle, tudo muda. Ele é a fonte de santidade. Ei, tem algo demais de Deus para você. A santidade não está longe de mim. Fala assim comigo: a santidade não está longe, ela está dentro de mim, porque o Espírito Santo habita em mim. Deus já te deu a possibilidade de vencer, porque em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos. Deus não te deu uma vitória, Deus te deu o DNA da vitória. Deus te transformou de um perdedor detonado para um maravilhoso príncipe guerreiro, vitoriosa mulher, homem, para vencer nessa terra, marcados para vencer. Deus quer isso para você. Agora, essa é a última parte. Queria que você abaixasse a sua cabeça, porque essa parte é maravilhosa. Você chegou até aqui. Eu não faço a mínima ideia de qual seja a sua história. Eu não faço a mínima ideia de quem você realmente é na sua casa. Eu nem sei o que você faz quando você está sozinho, mas a Bíblia diz que não há um lugar onde eu possa me esconder da presença de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do trauma que você passou na infância, do abuso que você sofreu na infância. Ele sabe do trauma que você tem com seu pai, da dificuldade de você enxergar uma paternidade nessa terra. Ele sabe todos os seus pensamentos podres, imundos. Ele sabe que a sua alma não passa de uma eterna solidão. Ele sabe todos os problemas que tem afligido você nessa noite. Ele sabe o quanto distante você está dele. Se nessa noite há alguém que deseja receber mais da intimidade de Deus, alguém que deseja viver no nível mais profundo, existem palavras proféticas para ser liberadas sobre a sua vida. Eu queria que você viesse até aqui à frente. Você pudesse então se ajoelhar diante do altar e consagrar a sua vida. Não espera ninguém sair. É você e Deus. É o seu compromisso com Deus. Se não dá mais para viver desse jeito, é porque tem algo que Ele quer fazer com você. Se existe um fôlego de vida no teu coração, se existe um fôlego de vida em você, é porque Deus ainda tem promessas para serem concluídas na tua vida. Não permita que a sua mente te proíba de se entregar a Deus. A Bíblia diz em Ezequiel 47, no versículo 1 a 2, que este homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu comecei a enxergar a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do sul, do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me conduziu pelo lado de fora, até a porta externa, para que o lado leste, e a água fluía do lado sul. E agora acontece algo poderoso. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água. A água ainda batia no meu tornozelo.
Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, a água batia na cintura. Mediu mais 500 e me levou pela água, e a água chegava no joelho. Mediu mais 500, mas agora era o rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda, que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Esse é o nível de profundidade que você terá com Deus. Esse é o nível de profundidade que você terá com Deus. Você verá as águas de Deus descendo do trono celestial e começando a correr na sua vida. E essas águas não são águas comuns, são águas vivas. Meu Deus, Deus está começando a restaurar você. Ei, hoje é dia de festa. Oxe. Aleluias. Hoje, comece a fazer a sua oração. Comece a levantar. Eis que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e convém que o homem o adore em espírito. Senhor, uau! A Bíblia diz em Ezequiel 47:9, que por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Meu querido, é Deus restaurando você completamente. Tudo, absolutamente tudo, todas as coisas viverão. Você terá uma vida em verdade, você terá uma vida em abundância. As promessas serão cumpridas. Você esperará no Senhor, você será redimido.